Você aí, você mesmo. Não tô aqui só de paisagem, não, viu? Tô aqui para dar ar fresco também. Não esquece de mim, tá? Vamos fazer um trato? Você cuida mais de mim e, em troca, a gente deixa a tua vida mais saudável. Já pensou o que seria de você sem a gente? Toda essa natureza? Então vem cá, me dá um abraço. É muita gente para abraçar. Eu quero saber de você. Alguém já abraçou alguma árvore aqui um dia? Ai, sabe que eu ainda não tive esse... Eu já abracei a árvore. Você já abraçou a árvore? Já. Você estava bem no dia? Tava ótimo. Você era crente não, gente, já? Nós temos uma coisa que hoje em dia, né, tá em voga, tá todo mundo comentando aí, é a tal da sustentabilidade, Exatamente. Né? A palavra fala que o Senhor, quando criou a terra, ele confiou a terra ao homem. Exatamente. Ou seja, o Senhor nos deu tudo isso que nós temos hoje. Glória a Deus. E, infelizmente, nós não soubemos cuidar, né? E hoje eu acho que falta muito isso. Dentro das igrejas mesmo, se prega sobre tudo. Mas vamos deixar uma dica aí para os pastores, né? Por que não pode ter uma pregação também para falar, cristão, você também tem que cuidar do meio ambiente. Cristão, você também tem que jogar o lixo no lixo. Abrange tudo. Não é? A palavra também fala sobre Agora, isso. vamos ser realistas, vamos trazer para a realidade nossa aqui do dia a dia. Você já jogou lixo no chão? Você já pisou em alguma planta? Eu, quando assisti o filme do Rambo, eu arrebentava o jardim da minha mãe todo. Só eu que fazia isso, gente? Pelo amor de Deus. Fala a verdade aí. Né? Ou só o De Leon. De Leon sempre tem um exemplo para nós, não é verdade, gente? Glória a Deus. Pela janela do ônibus. Como é que é? Pela janela do ônibus. Hoje, graças a Deus... Isso me dá uma raiva. Não, mas eu já voei na pessoa. Eu pus a mão, eu quase apanhei. Eu com 1,90 m de altura, quase apanhei. A rapaz foi jogar lixo na janela do ônibus. Eu pus a mão e falei, não, querido. Tem uma lixeirinha aqui, e geralmente os ônibus assim ele quis te né? bater desse jeito? Não, é claro que na hora que eu pus a mão, eu falei, não joga Você falou não. com essa educação toda, De Leon? Como é que é? O De Leon... Não, gente, mas... precisa de dramatizar, eu tô só falando o que aconteceu. Não foi tão mas eu acho legal o que você assim, falou. Né? Isso é uma coisa que eu quero até... Interessante a gente falar, que realmente eu nunca vi alguém pregando sobre essa questão do cuidado do meio ambiente. A gente fala muito sobre cuidar da gente, cuidar da família, cuidar da nossa saúde. Até da saúde é difícil eu ver o pessoal pregando sobre isso. Né? Mas hoje, cada vez mais do que nunca, né? Até o pessoal da produção pediu para eu falar sobre a questão das catástrofes, como são sinais dos fins dos tempos. Mas eu acho que também é a atitude de um cristão cuidar do meio ambiente, cuidar, zelar. Né? A gente viaja muito, eu e a Mariana. Às vezes a gente chega numa cidade... E a gente fica impressionado. Se você for para fora do país, então você vai nos Estados Unidos, aqueles jardins, aquelas coisas no meio da rua, assim, normal. Infelizmente, o primeiro pensamento que a gente tem quando a gente vê aquilo, a gente fala assim, se fosse no Brasil, já estava todo mundo pisando, destruindo, levando aquelas bromélias para casa. Não, todo mundo pensa assim, ó, e fica olhando assim, não, com certeza, se fosse no Brasil, a gente nos Estados Unidos, nos jardins, assim, das ruas, assim, aquelas irrigações automáticas, assim, ó, a gente fica pensando assim, já iam roubar na mesma hora. Mas infelizmente... É uma questão de cultura, se a gente pensar para todo mundo, a gente tem que pensar um por um.
tipo assim, se Começar na gente, né? se o outro não faz, mas então eu vou fazer. Se o outro, igual ontem eu fui pro cinema com meu marido, aí eu vi que o povo deixou o lixo no chão. Sabe o que eu fiz? Eu catei o lixo. Não fui eu que joguei, mas eu catei. Até perguntei pra ela, tá trabalhando aqui agora? Entendeu? Não foi o erro meu, mas foi alguém que errou e eu vi o erro, então eu fiz, eu limpei. A gente é meio acomodado. Isso é uma questão cultural, como a gente estava falando, né? No Brasil, a gente não tem essa cultura, a gente não vê esse princípio, né? Nem na sociedade de um modo geral. Mas eu acredito que a gente, como cristão, alguém quer falar aí alguma coisa? Pode melhorar, só vai melhorar. Fala aí, Marcos. Sobre isso que a Mari falou do lixo, né? Aí muitas vezes a gente pensa assim, mas se aquela pessoa não jogou o dela, a pessoa que limpa vai ter que pegar o dela e também pega o meu. Pra que eu vou levar o meu se vai ter uma pessoa? Né? Mas eu acho assim, eu sempre quando eu vou no shopping, quando eu vou para lanchar, né? Eu sempre gosto de levar o meu lixo e não deixar na mesa. Até também por uma questão de educação, sabe? Tem uma pessoa para limpar. Só que se eu posso fazer... A sua parte, eu estou fazendo a minha parte. Na igreja. Alguém já botou chiclete embaixo do banco? Ai, na Goiânia tem. Você sabe o que é a pior mentalidade? Não, eu acho eu que fiz hoje... uma pergunta. Você vai desfocar a pergunta? Não, eu não joguei Você chiclete. já botou chiclete Não, embaixo do nunca banco? coloquei chiclete embaixo do banco, uma porque eu guardo o santidade. papelzinho para guardar. Ele é um exemplo. Mas, rapidão, só puxando o que ele disse, a nossa mentalidade... Eu já vi gente falando assim, se eu não jogar lixo na rua, não vai ter serviço para a menina que varre. É verdade, já vi. Não, mas vamos Mas lá. a cidade- Eu já não vi tá gente ali. falar isso, viu? Mas menina olha, não tá ali pra varrer o meu lixo. mas não precisa de Árvore. ter Vou lixo confessar pra pecado ficar aqui, gente. sujo. Só a poeira já é suja. Pois é, e as árvores também que deixam as As folhas. folhas. Então não é o meu lixo, nem o seu que ela tem que varrer, não. É a sujeira natural também das coisas. Então, vamos mudar um pouquinho, né? Não, na igreja, eu já vi pipoca no banco da igreja. Ah, mas Sim. às vezes... Olha o silêncio, já teve... Nos eu já finais vi de pipoca. culto. Olha, Nos finais... somos Eu mordomos. lembro, na época dos congressos, quando os congressos eram feitos no templo, e, gente, acabava uma reunião e outra, eu já vi, assim, um saco com cachorro quente, com bolo, mas tudo espalhado pelo delícia, hein? banco. Piquenique dentro da Aí igreja. você para e pensa assim, poxa, O até pessoal onde tá vai? focado, né? Né? muito Não é cuidado. só questão de educação, mas até onde vai? Mas como é Será que que em vocês casa acham que eu faço começa isso? isso? Mas isso eu acho que é uma questão de educação, sim, ué. Educação. Porque eu acho que a pessoa já vem de casa despreparada. Sim, é de educação, mas não é só. Isso é ser cristão. É ser cristão. Se a pessoa não faz isso, é pecado ou não é, gente? Agora. É pecado ou não é, pastora Mariana Valadão? Sim. Tudo que é errar o alvo, tudo que é errado é pecado. É pecado? Eu lembro que quando a gente começou a namorar, quando eu ia abrir o vidro para jogar alguma coisa para a ela falou assim, o que você vai fazer? A Mariana me ensinou, né? Eu acho que é pecado sim. Que a Me Bíblia fala adestrou. assim, se você sabe fazer o bem e não faz, faz. você peca. Que isso, Farol? Esse é o programa Só Vai Melhorar. Uma plateia bíblica abençoada. Então, você que está em casa, se você sabe que você tem que fazer aquilo e você não faz, a própria Bíblia diz, você está errando o alvo, né? Então, você está pecando. Então, eu acho que, por exemplo, uma coisa que é muito simples, cara, que a gente podia fazer, a gente podia levantar uma campanha, né? Até lá na Lagoinha a gente pode fazer isso. Eu sei que tem gente de outras igrejas aqui, mas podia começar por nós ali da Lagoinha, levantar uma campanha, né? Plante uma árvore, né? Cultive o jardim. Mas eu nunca plantei uma árvore. Vamos plantar uma árvore. Vamos. A produção podia filmar a gente aí lá na igreja, sei lá, plantar uma árvore lá, depois o pastor Mar pega a gente, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Plantar lá no jardim da igreja. Se você não jogar, vamos dizer, o lixo no chão, você está sendo gentil, na verdade. É. E a gente está fazendo uma campanha, apresentar, lá. O Risólogos faz uma campanha, chama I Love Riso. E cada vez a gente vai fazer uma coisa. Cada semana a gente vai estar fazendo uma coisa. A gente está postando no Face, essas coisas todas. Cada semana a gente está fazendo... Essa é a semana da gentileza, de você estar sendo gentil. Legal. Alguém jogou no chão, você vai lá, pega e ainda fica uma lição para a pessoa que está em casa. Então, vamos ser prático aqui para quem está em casa. Olha, faça isso também aí, você, na sua casa. Plante Se o uma outro árvore, não faz, cultive faça. alguma coisa, limpa. Você vê alguém fazendo, ensina. Às vezes, o pastor Márcio fala aquele negócio de como é que fica amarelo uma vez, como é que é? É melhor você ficar vermelho uma vez Do que amarela, a vida inteira. Então, deixa uma pessoa vermelha uma vez, do que melhor do que ela viver amarela, na É, verdade. se o- Então, você ensina, você faz e ensina.